A paz do Senhor. Por que eu não me converto? Por que o homem não se converte? O que está acontecendo? Que nesses últimos dias não está muito fácil de você ver uma pessoa se convertendo, nascendo de novo, se tornando nova criatura. Mas o que significa a palavra conversão, irmão Fabiano? A palavra converter, a palavra conversão significa você mudar de direção, mudar de caminho, mudar de vida, ter uma nova vida, mas desta vez com Deus, através do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Eu vou citar aqui alguns motivos que levam o homem a não se converter. O porquê do homem não se converter. O porquê que o homem não se converte. O porquê que está tão difícil o homem se converter. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, um dos motivos é: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então aqui Paulo disse que um dos motivos que levam o homem a não se converter, que impede de o homem de se converter, aqui Paulo fala o Deus deste século. Mas veja bem que a palavra Deus está escrito com o D minúsculo, se referindo a Satanás. Então aqui Paulo está falando de Satanás, o Deus deste mundo. É por isso que em João capítulo 12, versículo 31, Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. E 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. Então aqui o responsável do homem não se converter também é Satanás, porque através dele as pessoas estão numa cegueira espiritual. Então é por isso que seus olhos precisam ser abertos, para que eles se tornem pessoas espirituais. Mas que isso só pode acontecer através de Jesus Cristo, o nosso Senhor, através da fé em Jesus Cristo. Então, Satanás, ele é culpado do homem não se converter, por causa da cegueira espiritual. É por isso que em Mateus capítulo 8, versículo 22, Jesus disse: deixe os mortos espiritualmente enterrar os seus mortos fisicamente. E que também o homem também tem culpa de não se converter, porque Deus deixou o livre arbítrio para o homem acreditar em Deus e na sua palavra. A escolha é do homem. Outro motivo que leva o homem a não se converter está lá em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Então, outro motivo que leva o homem a não se converter é o coração duro, um coração que resiste à voz do Espírito Santo, um coração que resiste à palavra de Deus, um coração que resiste aos profetas de Deus. Quando pregamos a palavra de Deus, falamos de Jesus, geralmente as pessoas, nossos familiares, amigos ou colegas de trabalho, ou colegas de escola, ou do curso, ou da faculdade, não se convertem, não aceitam aquilo que estamos falando a respeito de Deus e a sua palavra. Por quê? Por causa do coração deles, coração duro. É aí que entra o novo nascimento. João capítulo 3, versículo 3. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E é através do novo nascimento que o coração duro do homem, um coração de pedra, é que acaba se transformando em um coração de carne. Um coração sensível à voz de Deus. Um coração sensível à palavra de Deus. Um coração sensível à voz
do Espírito Santo de Deus. Outro motivo que leva o homem a não se converter está lá em Romanos capítulo 10, versículo 14, que diz: como ouvirão se não há quem pregue? Então, como que as pessoas vão se converter, vão nascer de novo, vão aceitar a Cristo em suas vidas, vão mudar de vida, vão mudar de caminho, vão mudar de direção, se muitas vezes não tem quem pregue para elas a palavra de Deus? Aleluia! Então, como que essas pessoas vão se converter, aceitar tudo aquilo que está escrito neste livro, se não há quem fale para elas, se não há quem pregue para elas? Porque muitas pessoas se converteram através da pregação de Deus, da palavra de Deus. Alguém pregou para elas, falou da Bíblia, falou de Jesus, e essa pessoa acabou se convertendo, acabou aceitando as palavras deste profeta, deste homem de Deus. Aleluia! Então, há uma necessidade da pregação da palavra. Deus conta com os seus profetas da última hora. Então devemos pregar a palavra de Deus, seja em tempo ou fora de tempo, em todo lugar. Não devemos perder as oportunidades de testemunhar de Jesus e falar da palavra de Deus, e falar da palavra de Deus, como que ela mudou as nossas vidas, como ela mudou a minha vida. Aleluia! Então, sem a pregação da palavra de Deus, não tem como o homem ouvir a voz de Deus através da leitura, através da exposição da palavra de Deus. E aí o homem não se converte, não se torna nova criatura, não nasce de novo, não tem uma nova vida. Outro motivo está lá em Atos capítulo 28, versículo 25 ao 27. Outro motivo por que o homem não se converte. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Então, olha o que o apóstolo Paulo falou. Aqui Paulo também falou o que eu acabei de falar sobre o coração duro. Paulo pregava a palavra de Deus. Jesus estava na terra, também pregava o reino de Deus. As pessoas ouviam, mas não entendiam, por causa do coração duro, resistiam à voz do Espírito Santo. Então é por isso que Paulo disse, como Jesus disse, 16 vezes foi repetido aquela frase no Novo Testamento: quem tem ouvidos, que ouça. Então muitas pessoas nos dias de hoje ouvem a pregação da palavra de Deus, têm ouvidos, mas não ouvem, e é aí que mora o perigo. Por elas terem ouvidos e não ouvirem a pregação de Deus, não tem como a palavra de Deus entrar em suas vidas e fazer a mudança que deve ser feita. Algo que vem de Deus, algo sobrenatural da parte de Deus. Aleluia! Outro motivo também que faz com que a pessoa não se converta é porque ela não lê a Bíblia. Muitas pessoas se converteram através da leitura da palavra de Deus. Muitas pessoas descobriram a verdade que liberta, João capítulo 8, versículo 32, porque leram a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 22, versículo 29, Jesus disse: erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então muitas pessoas, às vezes, elas não têm um profeta perto da sua casa, ou perto um colega de trabalho, ou enfim, mas elas têm a palavra de Deus em suas casas, ou no seu comércio,
comércio e não lê. Então como que essa pessoa vai se converter? Eu me converti há 8 anos atrás, mudei de vida, Deus me deu uma nova vida através da leitura da palavra de Deus. Não foi através da pregação de alguém, não foi através de algum testemunho, de louvor. Foi através da leitura da palavra de Deus. Aleluia. E eu não me arrependo disso, porque hoje eu sei o que a Bíblia fez na minha vida, o que a palavra de Deus fez na minha vida. Amigos e familiares meus sabem quem é o Fabiano hoje e quem era o Fabiano há 8 anos atrás, antes de ter um encontro com Deus. Eles sabem, eles podem falar o que aconteceu comigo. Claro que muitos vão dizer que eu pirei, que eu fiquei louco, comecei a ler a Bíblia, fiquei fora da casinha. Isso é normal. Falarem as pessoas que não conhecem a palavra de Deus como deveriam conhecer, que não tiveram um encontro real com Deus, que não se converteram, que não nasceram de novo. Isso é normal. O próprio Jesus Cristo e o próprio apóstolo Paulo foram chamados de loucos. Ah, lá veio o profeta, lá veio o pastor falar de Deus e da Bíblia. Mas como eu disse antes, como que as pessoas vão ouvir se não há quem pregue? Como que os seus corações de pedra, corações duros, vão se tornar em corações de carne, se não há quem pregue para elas? Que é somente através da pregação de Cristo, da palavra de Deus, é que a pessoa se converte, se torna nova criatura. Novo homem, nova mulher. Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: tendo forma de piedade, mas negando, entretanto, o poder. Então aqui Paulo se refere a um outro motivo que faz com que as pessoas que não são convertidas impeçam elas de se converterem, de se tornarem crentes em Jesus Cristo, de se tornarem evangélicos. Por quê? Como diz Paulo aqui, pessoas com forma de piedade, pessoas evangélicas, crentes em Jesus Cristo, que negam o poder de Deus em suas vidas, ou negaram. O que é negar esse poder? Irmãos, é dar um péssimo testemunho. É você comprar e não pagar. É você pedir emprestado e não devolver. Eu falo isso dos crentes em Jesus Cristo, os evangélicos. É você estar na igreja, você fala a língua dos irmãos da igreja. Você está com os ímpios, você fala a linguagem dos ímpios. É você muitas vezes falar palavrões. É não agir, não ser como Cristo foi. Então muitas pessoas acabam não se convertendo por causa de o péssimo testemunho da parte de alguns cristãos evangélicos. Muitas pessoas dizem: eu ser que nem aquele ali, que nem aquele lá, ser que nem meu filho, ou que nem minha mãe, que nem meu pai, ou que nem meu colega de trabalho, crente que nem ele, jamais. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, Paulo disse para os crentes em Jesus Cristo não serem motivos de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Então, quando um crente em Jesus Cristo acaba errando, falhando, por causa deste erro, por causa deste pecado, muitas pessoas, esses motivos acabam impedindo de muitos de virem para Cristo, de virem e aceitarem a palavra de Deus. Então todo cristão, todo crente, ele tem que ser perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, segundo Mateus capítulo 5, versículo 48. Agora, quando o cristão erra, quando ele peca, a diferença é que ele acaba se entristecendo, ele acaba se arrependendo, e por causa deste pecado, deste erro, com certeza vai trazer consequências para a sua vida. E muitas vezes ele vai pagar um preço amargo. E eu, como cristão, como crente em Jesus, já errei. E já errei feio. Mas o que aconteceu comigo? Uma forte tristeza. Um grande arrependimento, que só eu e Deus sabemos o quanto eu me arrependi de tal ato errado, de tal ato pecaminoso. E o que eu fiz? E o que todo cristão deve fazer quando erra?
dobrar os seus joelhos, pedir o perdão de Deus. E pode ter a certeza que se você se humilhou perante Deus, e Deus viu que você realmente se arrependeu do que você fez, ou do que você falou, Deus perdoa sim. Só que daí você tem que parar, e não agir mais, e não errar mais. Amém? Jesus disse, vai e não peques mais. Então, estes são alguns motivos que levam a pessoa a não se converter. Uma, que é o próprio Satanás, que cegou o entendimento das pessoas, que está por trás disso, de muitas pessoas não se converterem. É o próprio Satanás que está por trás disso tudo. É o coração duro da pessoa que resiste à palavra de Deus, não quer aceitar a palavra de Deus, porque muitas vezes ela foi ensinada desta forma, que a Bíblia não é digna de ser confiada, e por aí vai. E também, outro motivo, se não tem quem pregue. Se a pessoa não lê a Bíblia, não se converteu, como é que ela vai se tornar um profeta de Deus, um pregador de Deus, um pescador de homens, como disse Jesus Cristo? Outro motivo, não lê a Bíblia. E o outro motivo também é um mau testemunho, um péssimo testemunho. Errou, falhou, impediu muitas pessoas de irem até Cristo. O que vai acontecer se eu não me converter, irmão Fabiano? Salmos 7 e verso 12 diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Então todo homem, toda mulher que vem a esta terra, eles têm que ouvir o evangelho da graça de Deus. Todos. Porque se o homem, a mulher não ouvir o evangelho de Deus, a graça de Deus, através da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, não tem como ela se converter, não tem como ela nascer de novo, se tornar nova criatura. E se isso não acontecer na vida do homem, na vida da mulher, ela não vai ter a salvação de Deus, ela não vai ter o perdão de Deus, ela não vai ter a misericórdia de Deus, ela não vai ter a vida eterna. E outra, ela não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz que todos aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida serão lançados dentro do lago de fogo. Mas isto só vai acontecer depois da volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Então, você que ainda não é convertido, se converta antes que seja tarde demais para você. E você que já é convertido, glória a Deus. A Bíblia diz para você que já se converteu, perseverança sempre, porque Jesus Cristo vem. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.